Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Mais um devocional. Hoje a gente vai pegar uma palavra lá em Mateus 6. Hoje tá chovendo, então se tiver barulho de chuva ou barulho de carro aqui no fundo, vocês não reparem. Com o tempo a gente vai melhorar a qualidade das coisas, tá? Então vamos lá, abram em Mateus 6 e verso 5. Diz assim, ó: ensino sobre oração. Nós vamos ficar em dois versículos, 5 e 6. Se o Senhor desenvolver mais coisas, aí a gente conversa mais, tá? Mas por enquanto vai ser 5 e 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orares, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre intimidade e sobre ir ao quarto, ir a um lugar secreto, a diferença de orar na sua igreja e orar no secreto. A palavra diz que os hipócritas, eles oram em voz alta e não vão para os seus quartos, não tem tempo com Deus nos seus quartos. E é isso que a gente vai conversar. Vamos focar sobre orar em casa e orar na igreja e vamos desenvolver isso, tá? Atualmente eu tô sem trabalhar, tô focado em gravar vídeos e tempo de oração com Deus. Então eu vivo exatamente isso. Eu vivo o tempo de orar na minha igreja e um tempo de orar em casa. Eu tenho passado muitas tardes da minha semana na minha igreja, orando pela igreja, orando por coisas da igreja. Uma sala de oração que ainda não se formou, mas um dia em nome de Jesus pode se formar. E eu tenho esse tempo de estar em casa, de intimidade em casa. Nítido a diferença para mim, eu que tenho vivido isso, a diferença para mim de eu orar por mim e eu orar pela minha igreja, ou eu orar para que todos ouçam. O Espírito Santo tratou muito em mim há um tempo atrás. Enquanto um profeta profetiza, o outro observa o que ele está falando. E aí a partir disso concorda e gera a vontade de Deus. E aí quando eu entendi isso, eu mudei muita coisa em mim. Sei a entender a forma de orar, a diferença de orar em casa e a diferença de orar na igreja, sabe? O propósito do seu quarto, o propósito de entrar no quarto, fechar a porta, e o propósito de orar na sua igreja e de estar na igreja. Eu entendi que eu não consigo, que não tem como eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo gerar intimidade com Deus num culto. Não tem como eu gerar intimidade com Deus num culto onde tem tipo 600 pessoas ao meu redor. E intimidade não é estar na igreja, gente. Intimidade é literalmente fechar a porta do quarto e orar. Gente, orar é tão bom. Contar o que está acontecendo para Deus é tão bom. Entender o Espírito Santo e conseguir abrir o seu coração para o Espírito Santo é a melhor experiência do mundo. Não há experiência melhor ou maior. Nada é melhor do que o tempo de intimidade. Hoje eu não consigo chorar, me derramar em lágrimas, digamos assim, na igreja. Mas no tempo que eu estava entrando na igreja, eu me derramava em lágrimas dentro da igreja. Eu chorava por mim dentro da igreja. Mas conforme eu fui desenvolvendo o tempo de quarto com o Senhor, eu passei a não ter tanto coisas para ficar chorando, para ficar pedindo, para ficar clamando sobre mim num culto de domingo, onde nós temos que entregar as coisas para Deus, entregar a melhor adoração para Deus. Por quê? Porque eu aprendi a ter intimidade no meu tempo de secreto. Eu choro no meu tempo de secreto na minha casa, eu oro as coisas no meu coração em casa. Eu gero isso em casa, eu gero isso no meu quarto, eu gero isso aonde eu oro, na minha sala de oração, aonde a gente consegue orar. Às vezes já aconteceu de orar algo no meu quarto e a palavra me responder através da palavra. Nenhum pastor botou a mão na minha cabeça, não precisou, eis que te digo, para que o Senhor falasse comigo. Eu orei na minha casa, e aí eu fui no culto e a palavra me respondeu, a própria palavra. Não foi tipo um profeta que teve que profetizar, sabe? E isso é muito legal, isso é intimidade. A intimidade nós geramos no nosso quarto, no chão, na cama, no banheiro. Eu aprendi a ter intimidade. Então eu passei a ir para o culto, para orar pelo culto, entregar a minha adoração a Deus, entregar tudo que eu construí durante a semana para Deus. Não ir para lá para pedir cura, para pedir libertação, para chorar, para me derramar em lágrimas. Não, porque eu faço isso no meu quarto. Eu aprendi a deixar tudo em segredo a Deus. A palavra diz que o jejum ele é feito em segredo e que nós temos que sorrir quando estamos jejuando, para que o nosso amigo, o nosso próximo não veja que estamos jejuando, certo? E a mesma coisa é o secreto. Nós oramos no secreto, saímos de lá
com os olhos inchados? Sim, com certeza. Felizes, alegres, às vezes com respostas a partir da palavra. Às vezes a Bíblia traz uma resposta que a gente precisa. No secreto, que o Senhor nos vê no secreto, o Senhor conhece o nosso coração no secreto. Eu não consigo fluir em oração sem estar numa sala. É uma coisa que eu gosto muito. Lá na minha igreja nós temos muito tempo de oração juntos, onde o meu pastor ele chega cedo para orar, e aí a nossa igreja tem o costume de também pessoas chegam cedo para orar. Aí nós oramos todos juntos, pelo mover do culto, pelas pessoas que vão estar no culto. Isso os intercessores e os membros também. Isso é muito legal lá na nossa igreja. Tem vezes quando eu tô com um problema meu, sabe? Tipo assim, ontem eu tava em crise, eu tava tipo assim, muito em crise. E aí quando eu tô em crise, eu não consigo orar pelo culto. Eu preciso entrar numa sala, fechar a porta e aí orar o que tá acontecendo comigo. Daí depois que eu orei o que tá acontecendo comigo, eu saio da sala e aí eu vou orar pelo culto, pelas pessoas, pelo mover. Mas primeiro eu tenho que orar por mim. E por mim eu só consigo orar numa porta. Eu vou lá, entro numa sala, sala das crianças, sala de aconselhamento. Eu vou lá, entro na sala e aí eu consigo me derramar, orar o que está acontecendo comigo. Que eu oro, tiro um tempo de adoração a Deus. Aí eu saio, vou lá para a igreja e aí eu oro pelas coisas da igreja. E isso é uma divisão que o meu subconsciente já entendeu. É isso que nós temos que fazer. Tem muita diferença de nós irmos para a igreja, orar por nós. Gente, é tão bom. Gente, é tão bom. Chegar em casa, eu gosto de fazer um café. No quarto, com uma xícara de café, eu começo a ler a Bíblia, boto um louvor que tá falando comigo. Consigo, abrir meu coração a Deus, a palavra me quebranta. E é muito bom o secreto. Muita diferença de você ir à igreja, amar ao Senhor, derramar o que você teve no secreto durante a semana, do que você ir para pedir algo ou para ser tocado por algo. Eu acho que um filho, ele já vai para uma igreja sabendo quem é o pai dele, sabendo adorar o pai dele, sabendo amar o pai dele, sabe? É isso que o Senhor queria que eu falasse para vocês, como eu separo isso. Então, quando eu vou para a igreja durante a semana, eu vou lá, eu oro pelas pessoas, oro pelo que está acontecendo ao redor, mas quando eu chego em casa, que eu me derramo, que eu oro o que está acontecendo no meu coração, que eu fecho a minha porta, que eu ligo uma luz, essa luz amarela que eu coloquei aqui no fundo, é uma luz que eu uso para orar, e aí eu gostei dela aqui, agora eu estou usando ela no vídeo, mas eu uso ela para orar, e aí, cara, é tão bom, porque o quarto não tem lugar melhor que o quarto. Entrem no quarto, fechem a porta e falem com Deus. Tem uma música que fala, a gente entre no quarto, feche a porta e fale com Deus. Essa é a diferença de servir a Deus em oração e buscar a Deus com o coração. Isso tem que ser uma coisa só, entende? Nós temos que buscar a Deus com o coração e servir a igreja com oração. Isso é uma coisa só, e é isso que o Espírito Santo queria que eu conversasse com vocês sobre isso. Você que serve a igreja, tenha tempo com o Senhor no quarto, tenha tempo com o Senhor no quarto, tenha tempo com o Senhor no secreto, deixe o Senhor conhecer o teu coração, abra o seu coração, quebra o seu orgulho e abra o seu coração. Nós servimos a igreja, mas nós temos que amar o Senhor. Então fiquem com esse pensamento, nós servimos a igreja, mas para servir a igreja nós temos que amar ao Senhor, conhecer o Senhor, para que juntos nós possamos crescer nele. Fiquem com Deus e até o próximo devocional.